Olá, eu sou Mirelle Padilha, professora de Português e Literatura, e no vídeo de hoje vamos falar sobre as mulheres na literatura brasileira. Em especial ao mês de março, onde se comemora o Dia Internacional da Mulher, mas também, e mais importante, porque falar sobre mulheres na literatura é um assunto que deve estar em pauta o ano inteiro. Ao longo da história, as mulheres lutaram por seus direitos a elas negados por coisas simples, mas que eram vistas como coisa de homem. Em certo período histórico, até a alfabetização era negada às mulheres. Apenas mulheres de famílias muito ricas estudavam, com tutores, que são professores particulares. Mas a educação era totalmente voltada ao casamento. Aprender a escrever, a ler, costurar, bordar, cozinhar, eram as disciplinas disponíveis e acessíveis às mulheres. Até metade do século XX, o mercado editorial era totalmente masculino. Pesquisas mostram que, entre 1960 a 2014, 70% das publicações eram livros escritos por homens. Em observação, a gente sabe que 59% dos leitores brasileiros são mulheres. Algumas escritoras chegaram até a publicar obras com pseudônimos masculinos, nomes falsos masculinos, para poder ter suas obras publicadas e lidas. Autoras como a autora de Harry Potter, por exemplo, que abreviou o seu nome, e a autora de Morro dos Ventos Uivantes, também já usou pseudônimo. Falar sobre as mulheres na literatura é um assunto que deve estar em pauta o ano inteiro. Certo que o Dia Internacional da Mulher é um dia que tem como objetivo lembrar as conquistas sociais, econômicas, políticas das mulheres, independentemente de divisões étnicas, linguísticas, culturais, econômicas, políticas. Mas além de um dia no ano, devemos celebrar e comemorar as conquistas femininas o ano inteiro. Vamos ver agora algumas mulheres que ajudaram a construir a história da literatura brasileira. Maria Firmina dos Reis nasceu em 1822 e faleceu em 1917. A primeira mulher a publicar no Brasil. Negra, educadora, ela se posicionou por direitos muito antes de Castro Alves. O seu livro Úrsula, seu livro de sucesso, é um dos primeiros livros escritos por uma mulher no Brasil. Seu livro Úrsula foi um precursor sobre discussões sobre o abolicionismo. Júlia Lopes de Almeida nasceu em 1862 e faleceu em 1934. Entrou para a história por ter lutado contra a escravidão. Casou com um escritor português, dirigia uma revista, A Semana, e esse relacionamento facilitou a publicação de suas obras, em uma época em que não se publicava mulheres. Obras como A Intrusa, O Funil do Diabo e Ânsia são seus livros de destaque. Cora Coralina nasceu em 1889 e faleceu em 1985. Uma simples doceira que escrevia com a sua singela singularidade, temas do cotidiano, assuntos muito relevantes, e publicou seu primeiro livro aos 80 anos de idade. Pasmem, Carlos Drummond de Andrade era apaixonado nos seus escritos. Carolina Maria de Jesus, 1914 a 1977, uma das escritoras mais importantes da literatura brasileira e uma das primeiras escritoras negras a publicar no país. Viveu na favela do Canindé, era catadora de papel, itens recicláveis, publicou Quarto de Despejo, seu livro de sucesso, onde relatava sua vida sofrida, que levou na favela, na rua, vivenciando a fome, a violência, a pobreza e a sua paixão pelos livros e pela literatura. Cecília Meirelles, 1901 a 1964, publicou seu primeiro livro aos 18 anos, um livro de poesia. Foi responsável pela fundação da primeira biblioteca infantil do país, em 1934. Muito preocupada com a formação de leitores, ela escreveu muitas obras infantis. Raquel de Queiroz, 1910 a 2003, primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras, que até então era composta apenas por homens. Também primeira a receber o prêmio Camões. A autora famosa do romance de 30, tendo publicado obras como O 15
e Memorial de Maria Moura. Clarice Lispector, 1920 a 1977. Nascida na Ucrânia, chegou ao Brasil e se considerou pernambucana. A autora é muito querida pelo público por causa da sua obra intensa, complexa, introspectiva, gerando vários sentimentos ao público. Publicou vários livros, entre eles livros como A Hora da Estrela, Perto do Coração Selvagem e Felicidade Clandestina. Lígia Fagundes Telles, 1923 a 2022. A autora formada em Educação Física se encontrou nas letras. Também recebeu o Prêmio Camões e se destacou na literatura brasileira com obras como As Meninas. Hilda Hilst, 1930 a 2004. A autora dedicou sua vida à escrita. Publicou Presságio, que teve grande sucesso. Escreveu contos, poesia, teatro e também trabalhou como tradutora. Adélia Prado, 1935. Poetisa, escreve sobre vários temas do cotidiano, assuntos do cotidiano. Também escreveu prosa, destacando-se com Solte os Cachorros. Eu falei aqui sobre algumas escritoras que ajudaram a construir a literatura brasileira, mas também há várias escritoras contemporâneas da atualidade, como Riane Leão, Marta Batalha, Conceição Evaristo. Inúmeras escritoras talentosas que se posicionam, que mostram o poder e a transformação que a escrita gera na nossa vida. Leia, mulheres! E para finalizar esse vídeo, eu vou deixar uma reflexão aqui com vocês. Se pergunte, quantos livros de mulheres você já leu? Quantos livros escritos por mulheres você já viu em livrarias ou em bibliotecas, como a biblioteca da escola da sua cidade? Quantas mulheres negras você já leu? É isso. Espero que tenha gostado do vídeo, que tenha dado para conhecer algumas escritoras, mais famosas da literatura brasileira, e que você possa, a partir de hoje, ler mais mulheres e compartilhe esse vídeo também para que outras pessoas, seus amigos, possam conhecer o poder, a transformação da escrita feminina. Obrigada por ter assistido até aqui e até um próximo vídeo.